Fala, torcedor santista. Mais uma vez o Santos joga mal, mas pelo menos saímos com empate. Dado o contexto, por ser um jogo contra o Mirassol, que tem um time organizado, um jogo fora de casa, não foi ruim trazer esse pontinho. O problema foi que, depois da eliminação do Campeonato Paulista, tivemos aí pelo menos uns 12 dias para treinar e o time não mostra evolução. Então, na própria transmissão, enquanto o Santos perdia de 2-0, os comentaristas, né, diziam que a batata do Vojvoda tá assando. E de fato, pode ser que com o empate ele consiga se manter um pouco mais no cargo, mas eu acredito que se o resultado não vier imediatamente, eu acho que ele não vai continuar no Santos. Eu acho uma pena, ele é um treinador promissor, teve um bom resultado no Fortaleza, até que começou bem no Santos, conseguiu ajustar o time quando chegou, eu comentei isso em vídeos anteriores, mas de um tempo para cá, principalmente esse ano, o time só piorou. Isso mostra aí um fim de trabalho, né? Um técnico que está em fim de trabalho. Bom, falando do jogo, o Santos toma um gol de forma até cedo dentro da partida. Um gol ali que foi falha do sistema defensivo do Santos. E quando é uma falha de sistema defensivo, né, é difícil a gente falar de um jogador. Normalmente é a culpa do elenco e também do treinador. Na minha visão, o Bom Tempo e o Arão totalmente erradas dentro da jogada. Eu vou mostrar aqui a jogada e vamos olhar juntos. Bom, então vamos olhar aqui a jogada. A gente nota que tem 3 jogadores do Mirassol contra 3 do Santos. E ainda tem o Luan Pérez aqui na cobertura. Né? Ó, o Bom Tempo que está no jogador que vai fazer o cruzamento até a ponta, né? Para fechar o espaço dele. Mas ele tinha que acompanhar. Então, um time bem treinado, o jogador não larga o cara que ele está marcando. Né? E aí ele abandona o jogador, achando que o Arão ia nele. Só que o Arão vai no jogador que está para receber a bola. Então, aqui de fato, é um erro duplo, para mim, maior do Bom Tempo. Mas o Arão, dado que o Bom Tempo não ficou, ele deveria ter ficado, né? Aí recebeu a bola fácil. E aqui a gente pode olhar também que esse jogador aqui puxa a marcação. E aqui, ó, esse jogador também vai ficar livre. Se eu não me engano, aqui é o Schmidt. Então, se esse jogador aqui não, que é o Igor Formiga, não faz o gol, esse aqui também estaria em condições de receber a bola aqui, né? E aí não teve jeito, chega sozinho, desmarcado. Assim, mostra uma falha grotesca aí do sistema defensivo do Santos como um todo. Então, para mim, de fato, esses 12 dias não. Vou até voltar aqui a tela. Esses 12 dias aí não. O time não evoluiu defensivamente. E aqui não adianta você ter um Lucas Veríssimo se o sistema tá falho, né? Então, para mim aqui fica difícil sustentar a continuidade do Vojvoda, mas também acho que não tem a necessidade de ter um desespero e mudar. O Santos tem que buscar um bom treinador. Na minha visão, continua com o Vojvoda até achar um treinador melhor. Não é nem um treinador melhor, mas uma outra opção. Porque também o pessoal fala muito do Felipe Luiz, que estava lá no Flamengo e acabou de sair. Mas não tem porque o Luiz Felipe, que teve uma carreira, um ano vitorioso, né, em 2025, querer vir para o Santos pegar uma bagunça dessa. Eu acho que ele não aceitaria. Uma segunda opção tem o Crespo, que acabou de sair do São Paulo. E aí a gente volta para os nomes de sempre, né? Cuca, tem gente que ainda fala em Luxemburgo, enfim. Bom, e aí, ainda continuando falando do jogo, depois do gol, o Santos até que melhora um pouco. Tem uma jogada ali que o Bom Tempo poderia ter marcado. O Gabigol deixa ele sozinho na cara do gol e ele volta, tenta tocar de volta para dentro da área. Ele podia ter pelo menos tentado chutar. Então mostra que o time está sem confiança.
E quando termina o primeiro tempo, então, até né, fiz o vídeo, um shorts ontem, que comentei que o time não estava tão ruim, só que na volta do segundo tempo o time voltou mesmo, o Vojvoda não mexeu, mas o desempenho caiu demais, né? Foi ladeira abaixo. O Vojvoda só mudou lá pelos 20 minutos do segundo tempo, né? Que é o típico do técnico que não tem convicção nenhuma, demorou para mexer. E aí faz umas mexidas assim, meio que no desespero. Então tira o Lira para botar o Escobar. Desculpa, o certo seria tirar o Lira pra... Não é o certo, né? Mas o Escobar é o reserva. Mas aí ele vai e coloca o Barreal, que é um, né, que tem tido um melhor desempenho como atacante pelo lado direito. Coloca ele como lateral esquerdo, né? Desespero total. E aí tira o Arão e o Schmidt e coloca o Oliva que estreia, e o Gabriel Menino. O time continua apático ainda, Mirassol tendo o controle do jogo e aquela sensação que a gente tem de que o Mirassol poderia marcar a qualquer momento. O Brasão ali fez algumas defesas, mas aconteceu o inevitável, né? O Mirassol marcou um gol. Na minha visão, uma bola defensável, mas não chega a ser uma falha do Brasão também, mas era uma bola que dava para pegar. Então, aí com 2-0 no placar, a situação complicou muito para o Santos. Aí o Vojvoda entrou no modo full desespero, colocou o Roleiser e no gol o Luan Pérez se machucou, então ele também teve que tirar o Luan Pérez e colocou o Zé Ivaldo. E o time até que ali, pelo desespero de precisar correr atrás do placar, o time deu uma melhorada. E aí numa boa jogada do Oliva, que conseguiu colocar o Gabigol na cara do gol. E contou com a falha do zagueiro também. Se fosse o zagueiro tivesse um pouquinho mais ligado, tinha tirado a bola. Mas o Gabriel não tem nada a ver com isso. Chutou bem para fazer 2-1, diminuiu o placar. O Santos na pressão ainda teve um pênalti em cima do Gabriel. E o Gabriel, né, bateu no meio ali, alta. O goleiro poderia ter defendido. Então, na minha visão, foi ali um pênalti que podia ser mais um que o Gabriel perdesse, né? E ainda bem que entrou. Tem um lance do Rony que, na minha visão, foi pênalti no primeiro tempo. Ele foi ali pela esquerda, tirou bem do zagueiro, e o zagueiro, como último recurso, deu um empurrão por trás. Então, por mais que não sei se é o suficiente ou não, mas empurrão nas costas, né, com o cotovelo, para mim foi pênalti. Então o Santos já foi prejudicado nesse lance. Poderia ter ido pro segundo tempo com 1-1. Né? Na minha visão não teria mudado muito, porque o Santos estava ruim no jogo, mas de qualquer forma é um erro da arbitragem. Para mim, destaque de novo o Brasão, fez umas boas defesas, apesar de ter o segundo gol, na minha visão, ele poderia ter defendido. E o Rony, que é um jogador que tem muita vontade, muita força, então ele conseguiu desafogar o Santos muitas vezes, puxar contra-ataques. Na minha visão, sofreu o pênalti, então ele buscava ativamente estar no jogo. Para mim, ali dentro de campo, o único jogador que teve algo de positivo a se falar, né? E o Gabigol, por mais que tenha feito os 2 gols, ele teve ali um lapso bom de 15 minutos dentro do jogo, né? Que foram os 2 gols e ter sofrido pênalti. Mas de resto, muito mal. Não acertou nenhuma decisão que tomou. Teve um passe ali pro bom tempo também no começo no final do primeiro tempo. Mas toda vez que pegava na bola parecia que não sabia o que fazer, tomava a decisão errada. Teve um contra-ataque que o Santos estava indo 4-1 e ele tocou justamente pro zagueiro do Mirassol. Putz, ali era para ter sido a virada. Então, tirando os gols e o pênalti sofrido, muito mal no jogo. E aí, falando do resto do time, não tenho o que dizer. Um jogo péssimo do Santos. Não parece que o Vojvoda treinou o time. Parece que teve folga aí esses 12 dias. E a gente fica ansioso, né? Quando assim, que a gente gosta de futebol e gosta do Santos, fica ansioso para poder ver o Santos jogar de novo. E aí tem aquela esperança, né? De tem contratações, vai estrear o Oliva, o Lucas Veríssimo foi contratado. Aí aquela novela do Neymar joga, não joga.
A gente tava ali esperançoso, mas logo que o jogo começa, a gente pensa, né, que, putz, por que que eu fiquei ansioso pra ver essa merda, né? Infelizmente, nosso time tá assim mesmo, né? A gente nunca pode esquecer que é da diretoria, né? Contratou mal, até que tem melhorado aí um pouquinho né, esse ano aí, trouxe umas peças boas, mas que a situação atual é culpa da diretoria. E o segundo maior problema aí do time é o Vojvoda mesmo. Postei nele, queria muito que desse certo. No vídeo que eu fiz, né, há uns meses atrás, de que ele tava na mira, eu já tinha essa sensação de que não daria certo, mas o lado emocional aqui queria que desse, então eu achava que não era o momento de mandar ele embora. Mas eu tava errado. E, enfim, e se ele continuar, vamos torcer para que ele dê a volta por cima, mas não acredito mais. Bom, é isso. O resultado foi bom, dado toda a circunstância de antes da partida, de ser um jogo contra o Mirassol, ser um jogo fora, e durante a partida também, por estar perdendo de 2-0 e conseguir empatar. Mas um time como o Santos, né, um time grande como o Santos, quando pega um time pequeno do interior, não pode se comportar como um time pequeno enfrentando um grande, né? E para mim parecia isso, um time pequeno enfrentando um grande. Felizmente é isso que o Santos vem se tornando. Bom, próximo jogo é contra o Corinthians, em casa. Parece que todos os ingressos já foram vendidos. Eu até queria ir, mas perdi o dia que começou a venda. O Santos com empate fica em 11º lugar, com 5 pontos, mas provavelmente vai perder algumas posições porque está com um jogo a mais, né, do que os outros times que estão embaixo, né? Então é capaz de o Santos voltar aí para perto da zona do rebaixamento. Bom, deixem aí sua opinião, o que acharam do jogo e principalmente se vocês acham que o técnico deve sair ou deve continuar. Minha opinião vocês já sabem, né? Acho que chegou o fim. Um abraço, até o próximo vídeo.